Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da série, né, do quadro que eu faço aqui no canal, que é analisando a carteira dos membros aqui do canal, tá? Pô, Bruno, por que você faz só dos membros, que seria impossível fazer análise de todo mundo? E outra, os membros do canal têm isso como um benefício, tá? Poder me mandar a carteira e aqui eu faço um vídeo público, né, pra todo mundo ter acesso, pra gente tentar discutir a diversificação, as escolhas dos ativos, como que tá, o que eu acho que poderia melhorar, por exemplo, se é que tem espaço pra isso, e sempre dando a minha opinião. Não é pra se fazer nada igual eu falar, não é pra você me copiar, não é pra você achar que eu sou aqui o dono da verdade, não é isso, é simplesmente para ajudar. Então deixa seu like, se inscreva no canal, fica o convite para você ser membro do canal, caso você queira participar desse quadro e óbvio, sendo membro você tem acesso a vários outros benefícios aqui, beleza? Bom, aqui na minha tela hoje nós vamos analisar a carteira aqui do Rafael, tá? É uma carteira com 76 mil aqui, 77 arredondando, em termos de saldo bruto, um pouquinho menos aplicado, tá? E logo de cara você já consegue perceber o seguinte, é a primeira carteira que eu analiso aqui no canal, que é uma carteira extremamente bem diversificada, no sentido de até escolha de classe de ativos, tá? Então você percebe que é uma carteira onde ele tem renda fixa, tá? Onde ele tem renda variável, onde ele tem exposição também a fundos, tá? E esses fundos, seja renda fixa, seja renda variável, mas perceba aqui como ele também tem essa exposição. E mais do que isso, gente, uma carteira também com exposição a ETFs que se expõem ao mundo. Então uma carteira extremamente diversificada. Eu diria para vocês, tá? Que isso aqui também é uma boa estratégia. E eu sempre falo, tá? E diversificar também de forma geográfica é super importante. Então esse ponto é legal. Ah, Bruno, eu não quero ter renda fixa, eu não quero ter fundos porque eu não gosto. Eu, por exemplo, também não tenho tanto apreço aqui por ter aí posições de renda fixa na carteira, muito menos fundos, mas entendo que algumas posições de renda fixa hoje são relevantes e a depender da sua estratégia fazem, na verdade, total sentido, tá bom? Desculpa que caiu um negócio ali, eu fiquei olhando, é porque caiu. Mas enfim, acho que vocês nem ouviram. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui, então, em termos da composição da carteira dele, tá? Ainda é uma carteira que, majoritariamente falando, tá? Em termos aqui, a gente tem uma posição relevante em ações, tá? Das escolhas dele, tá? Ele tem 10 ativos, tá? Desses 10 ativos, ele tem um total de 20 mil reais aqui em ações. Acho que a primeira questão que eu gostaria de comentar, tá? Olhando para os ativos, eu não diria que são em sua maioria ativos previdenciários. Na verdade, em sua maioria são sim ativos previdenciários, com exceção de algumas empresas aqui da carteira, que é o caso, por exemplo, de C&A, que aqui é muito mais varejo, e eu diria também que é o caso aqui da própria Ambipar. Fleury também, mais ou menos aqui, não daria para a gente considerar uma empresa previdenciária, dado o nível baixo dos dividendos, tá? E que talvez não se evoluam muito nesse sentido. Agora, as outras, a gente tem aqui banco, a gente tem aqui commodity, a gente tem aqui energia, tá? A gente tem aqui, de certa forma, também atrelado a agro, né? A gente poderia chamar commodity com SLC e a própria Kepler, que pagam dividendos interessantes, tá? Umas mais, outras menos. Só que a primeira questão que eu gostaria de comentar aqui é uma carteira bem diversificada, então acho que esse é um ponto positivo, só que em termos de quantidade de ativos, quando a gente olha pelo menos só para as ações, eu ainda acho que é muita ação, tá, na carteira neste momento, tá? É uma carteira aqui com 76 mil praticamente aqui de grana, mas se você for perceber, a posição única aqui nas ações são ainda posições baixas nesse sentido, tá? Que não passam aí dos 3, 4 mil reais. Ah, Bruno, pô, isso pode ser uma visão dele, que de fato é um cara que quer realmente diversificar bastante. Não tá errado, tá? Eu só diria que se a parte de ações que você tá colocando na sua carteira for uma parte onde você tá buscando receber dividendos prioritariamente, eu focaria em menos ativos, a ponto de conseguir ter mais ações de cada um desses ativos, a ponto dos seus dividendos recebidos a partir daquilo serem dividendos mais gordos, que você consegue só com o reinvestimento daquilo já levar aí bons números de ação, tá? Porque às vezes, a depender da sua posição, do tamanho dela e a depender do dividendo que é pago por aquela ação, pode ser que o dividendo que é pago num anúncio não compre nenhuma ação, você entendeu? Acho que não que seja o caso aqui, eu estou dando um exemplo, mas só para vocês pegarem um pouco disso, tá? Em termos das escolhas, se a gente for aqui ver o gráfico, tá? Ele também mantém, então, bem diversificado dentro de cada uma das caixinhas, acho que isso aqui já ficou claro para ele que é importante, e eu não julgo, acho que isso está certo. Tem uma posição mais relevante em Banco do Brasil, que eu concordo, tem uma posição um pouco mais relevante em Vale, que eu concordo também, aqui dado a exposição, né, e dado a preço também. Elétricas, aqui TRPL acho que também me chama atenção, mais ou menos 10% da carteira. O que eu mudaria, tá? Eu não teria Fleury na carteira, tá? Eu não teria SLC, eu não teria Ambipar, eu não teria C&A,
tá? Eu manteria, talvez se ele quisesse Bradesco ou até trocasse isso daqui para uma seguradora, manteria Kepler, tá? É uma empresa interessante aqui, apesar de não ser o mais óbvio para você comprar, manteria, mas faria um pouco dessa mudança na carteira de ações com foco mais previdenciário. Você pode me falar assim, pô Bruno, mas de fato às vezes as ações não é o foco previdenciário dele, às vezes o foco previdenciário dele está nos fundos imobiliários, o que pode ser verdade. E ele tem aqui escolhas de fundos imobiliários, ele tem uma carteira também bastante diversificada em FIIs, mas novamente trago essa outra visão que eu tive, tá? Eu ainda acho que poderia concentrar um pouquinho mais nesse começo, tá? Não significa que ele não deva diversificar, mas ao invés de ser 6 FIIs, por exemplo, talvez 3, tá? Um de cada segmento, tá? Às vezes um tijolo, às vezes um papel. E às vezes dentro do tijolo, um FII, por exemplo, um de escritório e um outro de shoppings, assim por diante. Eu não sou muito especialista em fundo imobiliário, mas essa diversificação é importante. Mas também você não precisa ter uma diversificação tão alta para o nível do patrimônio. E por que eu falo isso? Porque, de novo, eu chamo a atenção para isso. Ó, 10 cotas de fundo imobiliário, 12 cotas de fundo imobiliário. Talvez se você concentre um pouco mais, você consegue ver um dividendo mais forte chegando, tá? Pelo menos essa daqui é a minha opinião. Em termos de ETFs, aqui quando a gente olha, daqui a pouco a gente vai ver o gráfico completo para vocês terem um pouco mais de noção da carteira. ETFs se expondo aos Estados Unidos praticamente e ao mundo, tá? E aí eu chamo a atenção para o IVVB11 e diria para ele, cara, eu teria, para ser bem sincero, um único ETF na carteira, que é o IVVB11. Sem nenhum tipo de dúvida, tá? Eu focaria simplesmente em IVVB11 e só, como eu tenho na minha carteira, não na minha carteira pública, mas na minha carteira privada, já abrindo aqui um pouco para vocês, tenho posições em IVVB11, tá? E é o único ETF que eu teria. Então essa mudança eu colocaria logo esses 13 mil já em ETF e IVVB11. Em termos de fundo de investimento, você percebe que ele tem aqui um pouco de fundo relacionado à previdência, tá? É mais ou menos metade. Pode ser uma estratégia dele, acho que isso é interessante. Ele tem aqui alguns outros fundos, tá? Ele tem por exemplo, de tesouro direto. Muito possivelmente, tá? Isso aqui pode ser um fundo até que é onde ele deixa o caixa dele. Não tenho certeza, né? Ele não me passou esse tipo de informação. E os outros fundos eu acabo não conhecendo, tá? Então, pouco aqui opinião para trazer para vocês. Mas bem diversificado nesse sentido. E renda fixa, eu chamo a atenção para as rendas fixas IPCA mais 6 que ele tem aqui, que foi comprado de forma muito estratégica. Então, de novo, não é porque eu não tenho renda fixa que não tenham bons momentos para você comprar renda fixa. Esses CDBs aqui, pós-fixados IPCA mais aqui, cara, são tão bem excelentes, para ser bem sincero, beleza? Então essa parte de renda fixa também acho bastante interessante. No final do dia é uma carteira bem diversificada, ele está correndo um risco específico muito baixo aqui. Pela consequência também dessa diversificação, pode ser que ele tenha uma rentabilidade um pouco menor do que alguém que concentre mais, tá? Dado que é um pouco disso, né? Quanto maior o risco que você corre, maior o retorno potencial daquela carteira. Em termos de proventos aqui, só para mostrar para vocês, tá? Lembrando, uma carteira bastante diversificada, então o foco não é 100% em apenas receber esta renda passiva. Vamos lembrar que ele tem aqui fundos imobiliários, que ele tem aqui as ações, tem algumas ações que não pagam dividendos, ele tem outros ativos, tá? Recebeu aqui desde o início da carteira dele mais ou menos R$2.000 de proventos. Recebeu aqui já nesse ano 1,44 mil reais. De novo, se o foco fosse 100% ações pagador de dividendos, ele teria recebido mais, tá? Mas é uma escolha sem problema nenhum. Quando a gente olha aqui para os gráficos, acho que a primeira questão que eu gostaria de mostrar para vocês é a rentabilidade. Nos últimos 12 meses, uma rentabilidade muito boa da carteira, tá? Então aqui de novo, boas escolhas de ativos, com boa diversificação, você tem uma boa rentabilidade, você não precisa investir 100% em ações, só porque eu faço isso ou só porque o Barça faz isso. Você pode diversificar como ele faz e escolhendo bons ativos você tem ótimas rentabilidades também, beleza? Você pode ver o acumulado da carteira dele aqui desde o início, que ele começou lá em 2022, ele tem aqui 41,48%. Tá, desde o início a gente olha para a rentabilidade dele, tá? E a gente compara com o Ibov, também é uma carteira, e Ibov não seria nem o benchmark aqui nesse sentido, porque é uma carteira bem diversificada, mas é uma carteira ótima nesse sentido, tá? Então você perceba, ganha da inflação, ganha do CDI, ganha do Ibov. Então meus parabéns para o Rafael aqui que está fazendo um ótimo trabalho de escolhas, tá? Só pontuei aqui algumas mudanças que eu faria, não significa que ele deva fazer igual, tá bom? Então aqui a posição atual consolidada, perceba ações, fundos, ETFs, FIIs, bem diversificado. Os ativos, né, e aqui são todos eles, desde as ações, desde os fundos, você percebe, né, que ele tem de fato aqui posição maior em alguns ETFs, em alguns fundos, até mesmo a renda fixa, do que uma posição
única e exclusiva maior em alguma ação. Por exemplo, o caso de Banco do Brasil aqui é 4,51% da carteira. Quando você olha para o ETF VVB11, por exemplo, é 6,31%. Então ele está usando bastante dessa diversificação. Gosto bastante disso, da exposição exterior. Acho que todo mundo deveria fazer isso em algum momento. E aqui em termos de escolhas das ações, eu já falei um pouquinho, mas mesmo assim focado muito no setor best ainda, o que eu julgo super relevante. Não precisa inventar moda. Então acho que, dado as mudanças que eu falei, mais o que está aparecendo agora, eu acho que são boas escolhas, para ser bem sincero. E aqui os fundos dele, ele tem tijolo, tem outro aqui que eu diria que até talvez o híbrido, e fundos de papel. Cuidado sempre com o fundo de papel, especialmente aqueles high yield, tá? Onde muita gente acaba tomando um nabo aí porque não consegue analisar a carteira de crédito direito, tá? Então cuidado aí com os high yield, nesse sentido, diversifique se você tiver algum nesse sentido, beleza? Aqui um pouco da posição atual por segmento. Então ele tem fundo de, o tal de FII Infra, né? Desculpa, falei o outro ali de híbrido, mas é um FII Infra, um pouquinho diferente, tá? Ele tem logística, tem shoppings, tem lajes corporativas e tem o de papel, então também muito bem diversificado, beleza? Essa mudança aqui que eu faria, colocaria tudo em VVB11, para ser bem sincero, que na parte dos fundos eu acabo não conhecendo, não tem como argumentar tanto. Mas, gente, olha aqui a moral da história dessa carteira, né? Você pode seguir uma estratégia com foco em dividendos, mas mesmo assim você não precisa seguir na risca o que se fala a teoria, no livro que é 100% ações. Você pode ter isso, você pode ter fundo imobiliário, você pode ter renda fixa. O importante é que você esteja tranquilo com a sua estratégia e que as escolhas sejam bem feitas, como é o caso aqui da carteira do Rafael. Só faria um pouquinho dessas mudanças, tá? Se fosse para manter essa estrutura da carteira, perceba que eu não falei para vender tudo e comprar ações, não. Se eu fosse para manter essa estrutura, eu só faria algumas mudanças pontuais aí, beleza? Mas essa é a minha opinião. Se você quiser, comenta aqui embaixo o que você acha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.